Meu nome é Marília. Tenho 38 anos, sou professora de literatura e mãe do Vinícius, meu único filho e maior razão de existir. Sempre fui uma mulher discreta, daquelas que carregam o mundo nas costas com um sorriso no rosto. Foi assim por quase toda a minha vida, até o Natal em que o silêncio virou grito e a mentira virou ruína. Conheci Henrique quando Vinícius tinha 3 anos. Eu era recém-divorciada e ainda lutava para me manter sozinha com um filho pequeno. Henrique apareceu numa palestra da escola onde eu trabalhava. Falava com paixão sobre empreendedorismo e superação. Tinha carisma, postura firme e parecia respeitoso. Me abordou no final do evento, elogiando meu trabalho com os alunos. Em poucos dias, estávamos trocando mensagens. E em poucos meses, ele já fazia parte da nossa rotina. No início, tudo parecia um sonho. Ele dizia que me admirava, que queria construir uma família comigo e que não se importava com o fato de eu já ter um filho. Dizia que Vinícius era um menino doce e que poderia ser o pai que ele não teve. Era difícil não acreditar, afinal, depois de tanto sofrimento, alguém estava ali dizendo que me queria com tudo o que eu trazia. Nos casamos 2 anos depois. Vinícius já o chamava de tio Henrique, mas com o tempo, passou a chamá-lo de pai. Nunca forcei isso. Foi natural. Henrique participava da vida escolar, levava no futebol e tirava fotos sorrindo ao lado dele. Quem via de fora, achava que éramos a família perfeita. Mas eu via o que os outros não viam. Pequenas reações. Palavras atravessadas. Gesticulações impacientes quando o menino falava demais. Com o passar dos anos, Henrique começou a se mostrar cada vez mais frio com Vinícius. Se antes o chamava de filho na frente dos outros, agora o tratava como um incômodo. Pequenas críticas viraram desprezo. E o desprezo, aos poucos, virou hostilidade. Certa vez, Vinícius derrubou um copo de suco na mesa e Henrique gritou: "Pelo amor de Deus! Até quando esse moleque vai ser desastrado?" Eu intervi, claro, mas ele sempre dava um jeito de virar o jogo. Dizia que eu mimava demais, que fazia do menino um fraco. Que homem tinha que aprender a ser duro desde cedo. Foram anos ouvindo isso. Anos tentando ser ponte entre 2 mundos que pareciam cada vez mais distantes. Quando Vinícius fez 13 anos, passou a se fechar mais. Ficava no quarto ouvindo música, desenhando, estudando. Era um menino brilhante, sensível, com notas excelentes, mas sempre em silêncio. Eu sentia que ele escondia algo, mas nunca tive coragem de perguntar com profundidade. Tinha medo da resposta. Henrique, por sua vez, passou a se afastar até de mim. Fingia sorrisos nas redes sociais, mas em casa era um estranho. Cumpria os compromissos de fachada, mas evitava tudo que envolvesse afeto real. Parou de ir aos eventos escolares, e quando íamos a reuniões de família, ele agia como se Vinícius fosse um agregado, um peso que só ele carregava. Eu tentava manter as aparências. Usava filtros para esconder os machucados invisíveis. Dizia para as pessoas que ele era só estressado com o trabalho, que Vinícius era um adolescente difícil. E com isso, fui virando cúmplice do silêncio. Aos 18 anos, Vinícius passou no vestibular em outra cidade. Lembro da mistura de orgulho e dor. Ele saiu de casa calado, com o abraço apertado e olhos marejados. Ficamos próximos por mensagens, mas Henrique nunca mandou um parabéns. Nem sequer ajudou na mudança. Chegou então o Natal. Minha mãe, como sempre, organizou a ceia. Era a tradição. Família toda reunida, comida feita com carinho, música de fundo e muita conversa. E naquele ano, mesmo com Vinícius distante, queríamos incluí-lo por chamada de vídeo. Ele estava animado. Mandou mensagem horas antes dizendo: "Mãe, vou deixar o celular carregando para não perder nada. Quero ver todo mundo." Fiquei emocionada. Preparei a ceia com minha mãe. Ajudei a arrumar a mesa e coloquei o celular em um suporte bem no centro, para que ele pudesse ver todos. Henrique veio contrariado, reclamando do calor, da confusão, do trânsito.
Vestiu a camisa social como quem veste um fardo. Disse no carro: sabe que eu só vou porque tua mãe é insistente. E porque não quero virar assunto. Fingi não ouvir. A noite começou animada. Crianças correndo, risadas altas, música leve tocando. Henrique ficou à parte, com um copo de vinho na mão e o semblante entediado. Quando Vinícius apareceu na chamada, o clima se iluminou. Todos gritaram Feliz Natal, e ele respondeu sorrindo: amo vocês, gente. Que saudade, vó. Que saudade, mãe. Eu me aproximei do celular, sorrindo emocionada. Vinícius estava bem, mais maduro, com os olhos brilhando de alegria. Pedi que ele ficasse na chamada durante a ceia, e ele topou. Estava conectado conosco, mesmo a quilômetros de distância. Foi então que, do nada, Henrique se levantou com brusquidão, empurrou a cadeira para trás e falou alto, cortando o clima. Chega dessa encenação. Vocês ficam tratando esse moleque como se ele fosse parte da minha família. Mas ele nem meu filho é. O silêncio que se formou foi imediato e violento. O som do garfo caindo no prato, o olhar das crianças paralisado, a mão da minha mãe indo à boca em choque. E pior, o som do celular estava alto. Vinícius ouviu cada palavra. Vi o rosto do meu filho congelar na tela. A expressão antes animada virou confusão, dor, descrença. E com um simples movimento, ele apertou a tela e desligou. Henrique pegou o casaco, murmurou algo como já estou indo tarde, e saiu pela porta. Ninguém disse nada. Eu também não. Porque ali, naquela sala silenciosa, tudo que eu havia evitado enfrentar veio à tona de uma só vez. Depois que Henrique saiu batendo a porta naquela noite, o silêncio tomou conta da casa. Minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força, mas ninguém ousou falar. Eu estava em choque, não só pelo que ele havia dito, mas pela forma cruel e pública como fez isso, na frente de todos e com Vinícius ouvindo. Tentei ligar para meu filho imediatamente, mas ele não atendia. Mandei mensagens, liguei várias vezes, até que, pela madrugada, ele respondeu com uma mensagem curta. Mãe, preciso de um tempo. Não sei como lidar com isso. Meu coração apertou, mas respeitei o espaço dele. Sabia que aquela ferida era profunda e precisava de cuidado. Passei a noite acordada, revivendo cada momento, cada sorriso forçado de Henrique, cada olhar de Vinícius que eu havia tentado interpretar, mas que agora faziam sentido. Ele nunca aceitou meu filho, e agora essa verdade cruel estava escancarada. Nos dias que se seguiram, a tensão em casa era insuportável. Henrique fingia normalidade, mas eu sabia que aquilo não passava de uma máscara para esconder seu próprio desconforto. Ele continuava a evitar qualquer contato com Vinícius, que não queria nem ouvir falar dele. Eu sentia o peso dessa divisão crescer a cada dia. Fui para o trabalho tentando me distrair, mas a dor estava presente em cada pensamento. Meus colegas perceberam meu semblante abatido, mas não sabiam explicar. Minha mãe, por sua vez, me oferecia apoio constante, mas eu sentia que não conseguia encontrar forças para reagir. Num final de semana, finalmente consegui falar com Vinícius por chamada de vídeo. Ele estava pálido, olhos cansados, com a voz baixa e hesitante. Mãe, eu sei que você tentou, mas aquela noite dói demais. Eu me sinto sozinho nessa, como se nunca tivesse sido parte dessa família. Senti lágrimas escorrerem. Tentei confortá-lo, prometi que tudo iria melhorar, mas sabia que palavras sozinhas não bastavam. Decidi procurar ajuda profissional para nós dois. Agendei sessões de terapia para lidar com o trauma e a rejeição que vinham nos consumindo. Foi um passo difícil, mas necessário. Nas sessões, aprendi a enfrentar meus próprios medos e a entender o quanto Henrique havia minado nossa família com sua frieza. Enquanto isso, Henrique ficou cada vez mais isolado. Não buscava diálogo, não mostrava interesse em reconstruir qualquer relação. Em algumas ocasiões,
Tentava provocar discussões, mas eu mantinha calma, focando na recuperação da minha relação com Vinícius. Com o passar dos meses, a relação entre meu filho e eu começou a se reconstruir. Passávamos horas ao telefone, trocávamos mensagens e, sempre que possível, nos encontrávamos. Ele me contava sobre a faculdade, os amigos, os sonhos que ainda tinha, e eu me sentia grata por ter aquela conexão, mesmo à distância. Porém, Henrique continuava a ser uma sombra no meio de nós. Eu precisava tomar uma decisão definitiva, não só pela minha sanidade, mas pelo bem-estar do meu filho. Após muita reflexão e com o apoio da minha família, decidi pedir a separação. Foi um processo doloroso, mas libertador. Henrique reagiu com desprezo e ameaças, mas eu estava preparada para isso. No meio de toda essa turbulência, algo inesperado aconteceu. Uma cliente frequente da padaria onde eu trabalho, que já tinha ouvido fragmentos da minha história, ofereceu ajuda. Ela se apresentou como advogada e se dispôs a me orientar sobre os meus direitos, além de me apoiar emocionalmente. Essa presença amiga foi um divisor de águas. Com ela, eu me senti mais forte para enfrentar Henrique, mais segura para reconstruir minha vida. E o melhor, ela sugeriu que, juntos, poderíamos expor as atitudes cruéis dele para que ele não continuasse a machucar ninguém. A cada passo, eu sentia que renascia. Por Vinícius, por mim, por toda a esperança que ainda existia. Após decidir pela separação, a vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. Henrique, que até então se escondia atrás do silêncio e do desprezo, começou a agir de forma cada vez mais agressiva. Não satisfeitos com a minha decisão, seus ataques passaram a ser não apenas verbais, mas também práticos. Sabia que ele queria me ver destruída, mas eu estava pronta para enfrentar essa batalha. A ajuda da minha cliente, Ana, a advogada, foi fundamental. Ela não só me orientou legalmente, mas também ficou do meu lado nos momentos mais difíceis, quando eu pensava que não conseguiria seguir em frente. Com o apoio dela, comecei a planejar como expor as verdadeiras intenções de Henrique, não só para proteger a mim e Vinícius, mas para que ninguém mais fosse vítima daquele homem. Numa tarde quente de março, Henrique apareceu no meu trabalho. Fez questão de causar cena, tentando me intimidar na frente dos clientes e colegas. Falou alto, com aquele tom venenoso que eu já conhecia. Você acha que pode fugir das suas responsabilidades? Isso vai voltar para te assombrar. Eu respirei fundo, com o coração acelerado, mas respondi firme. As únicas responsabilidades que eu tenho são com meu filho e comigo mesma. Você perdeu esse direito há muito tempo. Minutos depois, Ana chegou com um grupo de pessoas que eu nem conhecia, mas que estavam lá para me apoiar. Entre elas, uma amiga de Vinícius, que testemunhou várias das agressões veladas de Henrique e concordou em falar publicamente. Ana tinha preparado tudo, um pequeno encontro no salão de festas do condomínio, com a presença de vizinhos, amigos e alguns parentes. Naquele dia, Henrique não teve para onde correr. Quando começou a tentar negar suas ações, as testemunhas começaram a contar as verdades que eu, sozinha, não conseguia provar. Histórias de desprezo, de agressões emocionais e da humilhação que ele fazia questão de esconder atrás da máscara do marido perfeito. Vinícius também apareceu. Pela primeira vez, os dois se olharam, não com rancor, mas com a força da verdade revelada. Meu filho ficou ao meu lado, firme, enquanto o homem que um dia tentou ser pai era exposto por quem ele realmente era. A sensação que tive naquele momento foi de alívio, uma espécie de renascimento. Eu não estava mais presa ao medo, às mentiras, ao silêncio que nos aprisionava. Minha voz tinha sido ouvida e, finalmente, a justiça começou a agir. Com o processo de separação em andamento, consegui me reorganizar. Encontrei um apartamento pequeno, mas só meu, onde podia reconstruir a paz que tanto desejava. Vinícius veio morar comigo nos finais de semana e, aos poucos, fomos refazendo os laços que Henrique tentou quebrar. O Natal seguinte foi diferente. Sem Henrique, mas com muito amor e verdade. Fizemos uma ceia modesta, mas cheia de sorrisos e esperança. Vinícius, sorrindo para mim, disse:
Esse é o melhor Natal da minha vida, mãe. Naquele momento, percebi que não importava o que ele tivesse dito naquela fatídica noite anos atrás. O que importava era a força que eu encontrei para dizer basta e me libertar. E assim, entre lágrimas e sorrisos, me reconectei com o que verdadeiramente significa família: amor, respeito e apoio, mesmo diante das maiores tempestades. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!